Padre José Carlos, muito obrigado. Né? Eu gostaria que o senhor também se apresente um pouquinho aqui para o povo, né? E, enfim, aqui nós podemos começar. Mas muitíssimo obrigado, a gente fica feliz demais. Palavra é sua. Obrigado, Dom Felipe. Vou me apresentar rapidamente e depois a gente já entra no tema, combina algumas coisas práticas também. Primeiramente, Dom Felipe, quero agradecer o convite, é sempre uma alegria poder falar desse tema tão relevante hoje na igreja, mesmo que de uma forma distanciada, podemos nos fazer presente e saber que esse projeto da igreja no Brasil está sendo trabalhado e vai ser concretizado. Bom, eu sou o padre José Carlos Pereira, eu sou religioso passionista. Atualmente, eu vivo em Cascavel, Paraná, há 4 anos, e trabalho com assessorias nas dioceses aí pelo Brasil. Tenho passado em praticamente todas as regiões do Brasil, eu já estive, e estive num grande número de dioceses também, presencialmente, até antes da pandemia. Depois que começou a pandemia, então, parou-se as formações presenciais, e agora estão retomando aos poucos, né? E eu prefiro muito mais presencial, porque a gente pode conversar, dialogar, mas, diante das circunstâncias, tem também o seu facilitador estarmos aqui alcançando muitas pessoas dessa maneira. Então, nós vamos trabalhar hoje esse subsídio que o Dom Felipe já apresentou, e, na verdade, a ideia é fazer com que esse subsídio que vocês têm em mãos, ele possa se concretizar. Por isso, então, a nossa conversa dessa manhã vai ser sobre ele e, claro, sobre as diretrizes, porque esse subsídio está fundamentado naquilo que pedem as atuais diretrizes. Então, vamos lá. Começando, então, a nossa apresentação, como eu havia dito, nós vamos falar sobre esse subsídio que está projetado aí, que é os subsídios para formação de comunidades eclesiais missionárias. Como o próprio subtítulo já diz, na verdade, o objetivo principal desse subsídio é formar lideranças que irão, podemos dizer, dar o pontapé inicial para essas comunidades, né? Porque o objetivo disso, o que as diretrizes querem, é que nós alcancemos pessoas que estão afastadas, distanciadas, que nunca participaram. E para a gente alcançar essas pessoas, nós precisamos começar por alguém, né? Então, nós começamos por pessoas que já estão conosco, que são as lideranças de nossas comunidades, alguém que está à frente de uma pastoral, de um organismo, da paróquia, da diocese, e essas pessoas serão as primeiras que vão formar outras lideranças. Não é fazer um trabalho com aqueles que já estão, mas é começar desses que já estão para alcançar outros e alcançar novas lideranças. Esse é o objetivo. Então, a gente parte daquilo que a gente tem. Não dá para a gente partir de algo que a gente não tem ainda. E quando eu digo isso, eu me refiro a material humano, a pessoas, né? Porque comunidade é formada de pessoas, e se não tiver pessoas, não tem comunidade. Então, é nesse sentido. Por isso, esse subsídio, ele é um subsídio que tem 3 aspectos que nós não podemos perder de vista. O primeiro aspecto é o aspecto da implantação das comunidades eclesiais missionárias, ou seja, é abraçar esse projeto da igreja no Brasil, das atuais diretrizes, e fazer com que essas diretrizes toquem o chão da realidade, toquem as nossas bases. Porque se isso não acontecer, aquilo que as diretrizes da igreja no Brasil propõem vai ficar só no documento, vai ficar um documento de gaveta. Então, as comunidades eclesiais missionárias são a concretização daquilo que as diretrizes nos propõem. E isso é muito importante. Por isso,
O primeiro objetivo desse subsídio é ajudar na implantação dessas comunidades. Algumas dioceses já estão com elas sendo encaminhadas, outras já estão acontecendo, e outras estão começando a formar essas comunidades eclesiais missionárias. Então, essa implantação é o primeiro passo. Mas não basta você implantar alguma coisa se não houver um acompanhamento, se não tiver capacitação, formação. E aqui vem, então, a palavra-chave e o objetivo central desse subsídio, que é oferecer formação para as lideranças, os líderes que vão começar aí a conduzir essas comunidades eclesiais missionárias. E o terceiro objetivo é o objetivo da atuação, indicar pistas para que essas comunidades atuem constantemente. Lembrando, não é um projeto com prazo de validade, não é um projeto que tem data para terminar, é um projeto missionário da igreja que vai daqui para frente ser o novo rosto da igreja, né, dessa igreja de pequenas comunidades. Então, nós precisamos ter um material que possa nos orientar de antemão, de início, né, porque depois cada diocese, de acordo com as orientações aí da igreja no Brasil, vai produzir os seus subsídios para que toda a igreja fale uma mesma língua, tenha o mesmo projeto, caminhe na mesma direção, porque senão cada um vai para um lado. Então é bom a gente ter norteadores desse caminho. E ali a atuação é para as lideranças, são as lideranças que vão conduzir, porque aqueles que nós vamos alcançar, ou que nós pretendemos alcançar, são pessoas que não têm vivência de comunidade, que não têm noção, muitas vezes, do que é ser igreja. Então, serão também comunidades não só celebrativas, mas elas serão formativas também, terão esses aspectos. Então, é nesse sentido que esse subsídio, é essa proposta do subsídio. Então, vamos lá com alguns elementos que eu costumo dizer, o que é que pretende esse material? Eu selecionei aqui 5 pontos que ajudam a gente a entender a pretensão desses subsídios. O primeiro deles é que ele pretende ser um manual para coordenadores, tanto leigos quanto coordenadores consagrados, religiosos, religiosas, pessoas de comunidades consagradas, que também queiram e deverão participar dessas comunidades, acompanhando. E, claro, para coordenadores leigos, que vão estar à frente dessas comunidades. Então, a sugestão é que cada coordenador de uma comunidade tenha em mãos esse subsídio aqui, porque ele vai ser um orientador, né? Um orientador da sua missão, dos seus trabalhos pastorais, da sua ação missionária. Outra pretensão desse subsídio é que ele seja um itinerário de formação para preparar as pessoas. Ali você vai encontrar muitas pistas que vão te ajudar a se preparar melhor. As pistas dadas nesses subsídios são pistas que vão se desdobrando, apontando outros aspectos, outros recursos, que vai ajudar você a ampliar aí o seu horizonte formativo. A outra característica é a característica da atuação, tanto é que se você olhar lá nas últimas páginas desse subsídio, vocês vão encontrar ali nessas páginas algumas sugestões de encontros práticos, né? Por exemplo, se você pegar lá na página 87, você vai encontrar essas imagens, que é uma sequência de 5 imagens, que ela tem como objetivo e ajudando a gente a entender o processo formativo das comunidades eclesiais missionárias, que parte de uma igreja centralizadora,
que é a maior parte das nossas paróquias no Brasil. Eu não conheço como que são as paróquias aí na Diocese de Miracema, mas as paróquias que eu tenho conhecimento, eu sou pároco também, já tive como pároco em muitas paróquias, e conheço muitas paróquias em dioceses pelo Brasil, e que predomina ainda aquele aspecto de paróquia centralizadora, tudo centrado na mão do padre, as atividades todas concentradas na igreja matriz. Então, esse modelo de igreja já mostrou que não dá muito resultado no sentido de missão, de alcançar pessoas afastadas, distanciadas. Então, nesse sentido, esse subsídio pretende ajudar nessa formação para que as pessoas comecem a entender a eclesiologia que as diretrizes atuais da igreja no Brasil apresentam para nós. E ali, então, vai ter pistas de atuação mostrando alguns encontros, né? Esse encontro que eu citei ali, são encontros importantes, porque ele vai fazer a partir de imagens, e até sugiro depois, aí vocês que estão nesse projeto, de poder estudar aquele capítulo desse livro, com aquelas imagens, com aqueles encontros formativos, porque vai dar uma noção de eclesiologia. Com 5 encontros, você vai ter uma noção de eclesiologia, da eclesiologia das comunidades eclesiais missionárias, muito importante, entendendo o processo de transformação, até nós alcançarmos esse modelo de igreja-comunidade, de comunidades que pedia a Aparecida lá em 2007, que pediram as diretrizes que vieram posteriormente, até chegarmos às atuais diretrizes, e nessa proposta das comunidades eclesiais missionárias. Então, ali tem algumas sugestões de encontro, e eu digo que o encontro mais importante no âmbito formativo é esse que apresenta essa evolução da igreja para comunidades eclesiais missionárias. Depois vocês vão ter alguns modelos ali de encontros que são modelos permanentes, né? Como sugestão apenas. Por exemplo, a diocese está começando, ela não produziu subsídio ainda. Então, aqueles encontros vão ajudar que as comunidades tenham uma atividade até a diocese produzir o seu próprio subsídio na linha pastoral, de acordo com aquilo que a diocese pretende no seu planejamento e plano de pastoral, para que as comunidades se concretizem de fato dentro dessa realidade. E ali há sugestões também de celebrações. Eu dizia lá no início que a proposta das comunidades eclesiais missionárias, ela não é apenas celebrativa e não apenas formativa. Ela vai ter esses 2 pilares, né, de atuação, de formação e de celebração. É importante que isso fique claro, porque se ficar só celebração, vai ficar muito parecido com aquilo que nós já temos antes, né, dos grupos e círculos bíblicos, às vezes só de oração, de reza do terço, e não é esse o objetivo é ir além, é formar comunidades, é despertar consciência de comunidade. Então, essa proposta, ela vai além daquilo que a gente já tem, e com o objetivo principal, que é formar, despertar a consciência missionária. Lembrem que nós tínhamos, nas diretrizes anteriores, que depois eu vou comentar um pouquinho sobre elas, nós tínhamos lá urgências, e dentre as urgências, uma das primeiras era uma igreja em estado de missão permanente. E para uma igreja estar em estado de missão permanente, precisaria de algo concreto. E agora as comunidades eclesiais missionárias estão chegando como uma proposta concreta de colocar a igreja, de colocar nossas paróquias, a igreja particular, diocese e as paróquias em estado de missão permanente.
não pode perder isso de vista. Então, se alguém perguntar para você, você é uma liderança de uma comunidade, uma liderança paroquial, perguntar para você qual que é o objetivo das comunidades eclesiais missionárias, você pode dizer categoricamente, é colocar a igreja no estado de missão permanente. Esse é o objetivo, um dos objetivos, para alcançar o nosso objetivo final, que é a evangelização, obviamente. Então, é nesse sentido que nós temos as comunidades eclesiais missionárias. Ela é meio para a gente alcançar um fim. O meio são as comunidades eclesiais missionárias, com o propósito de evangelizar de modo permanente, e para alcançar essa evangelização que a igreja propõe, a sua razão de ser. Um outro aspecto que eu destaco nesse subsídio, e que ele tem, que as diretrizes têm também, é o uso daquele método muito eficaz que a igreja adotou já há vários anos, né? Que se você olhar todos os documentos da igreja, sobretudo as diretrizes da igreja no Brasil, utiliza o método ver, julgar e agir. Então, a proposta desse subsídio também é ter uma metodologia pastoral missionária, e essa metodologia pastoral missionária, ela é essa do método ver, julgar e agir, com esse quarto passo, que é o celebrar, que as comunidades vão celebrar também a sua ação. E esse subsídio está alicerçado nesses pilares, que são os 4 pilares das diretrizes atuais. Lembrando que esses pilares, eles contemplam aquelas urgências anteriores da igreja. Nós tínhamos anteriormente nas diretrizes, desde 2011 até agora 2019, nós tínhamos aí diretrizes que apresentaram para nós urgências da igreja no Brasil. Aquelas urgências eram urgências que precisavam ser sanadas, deveria-se ter uma atenção muito especial a elas, porque eram situações que, se nós não nos atentássemos a elas, a igreja estaria perdendo no seu campo missionário, no seu campo de evangelização. Então, só refrescando um pouquinho a memória, né, porque essas urgências se transformaram em pilares, no pilar da palavra, do pão, da caridade e da missão. Então, nós tínhamos lá, como primeira urgência, que eu já disse, uma igreja em estado de missão permanente. Depois nós tínhamos uma igreja que fosse casa de iniciação à vida cristã, uma igreja que fosse lugar de animação bíblica da vida e da pastoral, uma igreja que fosse comunidade de comunidades, e é o que pretende também, obviamente, agora essas atuais diretrizes com as comunidades eclesiais missionárias. A partir do momento em que nós conseguimos ter comunidades eclesiais missionárias no território de nossas dioceses, de nossas paróquias, nós já vamos ter uma igreja comunidade de comunidades, que era a 4ª urgência lá das diretrizes anteriores. E, ao mesmo tempo, nós vamos ter uma igreja a serviço da vida plena para todos, que era a 5ª urgência e que configura agora, nesse 4º pilar, que é o pilar da ação missionária, o pilar da missão. Então, vocês podem perceber como é que as urgências anteriores, elas se fazem presentes agora nesses 4 pilares das diretrizes atuais. Então, o objetivo desse subsídio é aplicar as diretrizes atuais, né? 2019, 2023. E lembrando, quando a gente olha para as diretrizes, nós vamos vê-la já de antemão a sua estrutura. Nós vamos olhar as diretrizes, quem estudou já as atuais diretrizes, vão perceber que ela está estruturada a partir dessas comunidades eclesiais missionárias. Então, a ideia-chave das atuais diretrizes são essas comunidades eclesiais missionárias, e essas comunidades eclesiais missionárias, elas estão apresentadas sobre a imagem da casa, como a gente vê aqui nessa imagem.
Olhando essa imagem, você vê a imagem de uma casa alicerçada com 4 pilares, uma casa que tem o conceito de comunidade, nós não podemos perder isso de vista, a casa, a família é considerada, e sempre foi considerada, a primeira igreja, a primeira comunidade, não só no sentido social, porque é na família que a gente aprende as primeiras noções de vivência em comunidade e em sociedade. Se nós não, por isso que a igreja tem uma preocupação muito grande com a família é que deve ensinar, é na família que a gente aprende as noções, por exemplo, de partilha, né? Se nós não aprendermos na família noções de partilha, nós vamos ser pessoas extremamente egoístas na sociedade. Se nós não aprendermos na família noções de respeito, com a hierarquia que existe na família, do pai, da mãe, de irmãos, de avós, de pessoas que convivem conosco, nós não vamos aprender a respeitar as pessoas na sociedade. Então, quando a gente vê uma sociedade com pessoas que não respeitam o seu semelhante, isso é um forte indício de que a problemática está lá na família. Famílias desestruturadas geram sociedades desestruturadas. Toda a violência da sociedade é um reflexo de que está tendo problema na família. Quando a igreja propõe voltar para a família, voltar para casa e reconstruir na casa, na família, essa igreja doméstica, lembrando que essa é uma proposta do Concílio Vaticano II, não é uma novidade isso, né? O Vaticano II, lá no início da década de 60, já propunha para a igreja do mundo essa igreja doméstica, não perder o foco da família, da casa, né? Então, só que isso acabou se perdendo. Nós estruturamos tanto nossas paróquias que elas passaram muitas vezes a ter uma característica empresarial, mais de empresa do que mesmo de igreja. E aí, então, isso corre um risco muito grande, porque nós perdemos o foco da família, da importância dessa igreja doméstica, dessa igreja que começa em casa, dessa igreja que dá as primeiras noções do que é ser igreja, noções eclesiais, dentro de casa. Não precisa a gente ir muito longe, né? Quem está envolvido aí com catequese, por exemplo, percebe isso claramente. Como é que chegam as nossas crianças, nossos adolescentes, nossos jovens, para as nossas catequeses, nas nossas comunidades paroquiais? Eles chegam, na sua grande maioria, eu posso dizer, praticamente cru na questão de preparação religiosa. Isso é um indício de que em casa não está havendo uma vida de igreja, não está havendo preparação, porque tem coisas básicas que a criança deve aprender em casa, né? A criança não deve ir para a catequese para aprender a rezar o Pai Nosso, a Ave Maria e etc. Isso deve se aprender em casa. Deveria se chegar na catequese, pelo menos com essas noções de orações básicas, que mostra que a família reza junto, que mostra que a família tem uma noção do que é igreja. Esse é um indicativo, né, para a nossa catequese. Eu estou trazendo aqui o exemplo da catequese como ilustrativo para mostrar como é que as nossas famílias hoje estão perdendo essa noção do que é ser igreja em casa, igreja doméstica. Então, quando vem agora as diretrizes atuais, 2019, 2023, com a proposta de uma igreja que comece nas casas, que são a proposta dessas comunidades eclesiais missionárias, é uma proposta de volta às origens, que nós temos que retomar. E aí, então, quando a gente olha como é que está estruturada as diretrizes atuais, que ela tem como propósito comunidades eclesiais missionárias, a imagem da casa se sobressai. Então, vocês vão observar essa imagem que está sendo projetada aí, é uma imagem muito conhecida, ela passou a ser aí o logotipo das comunidades eclesiais missionárias, podemos dizer, que é essa casa se transformando em igreja doméstica, se transformando em comunidade e alicerçada por esses 3 pilares.
Lembrando, então, nós temos ali, para ser comunidade eclesial missionária, tem que ter esses 3 pilares, senão vai ser qualquer outra coisa, menos comunidade eclesial missionária. Então, ela tem que estar alicerçada pela palavra, a palavra é a base de tudo, ela tem que estar alicerçada pelo pão, e aí nós lembramos a Eucaristia, a espiritualidade, aquilo que a igreja tem como característica própria do ser igreja. Depois nós temos a caridade, que lembra solidariedade, compromisso, partilha, o ingrediente fundamental para ser comunidade. Onde não há caridade, não há solidariedade. Onde não há solidariedade, não há comunidade. Simples assim. Então, esse ingrediente não pode faltar. E o terceiro pilar, o quarto pilar, se vocês observarem, ele quase que é a soma desses 3 elementos anteriores. A soma de da vivência da palavra, da vivência da espiritualidade, da Eucaristia, a vivência da partilha, da solidariedade, que vai resultar em ação missionária. Então, ele é a soma desses 3 anteriores. Percebe como que as coisas estão tão bem costuradas, tão bem estruturadas, alicerçadas, né? E aí no meio tem essa porta com 2 flechas, né? É uma igreja de movimento, um movimento no sentido de dinamicidade, uma igreja que não está parada, não está estagnada, é uma igreja que mostra que é dinâmica, que vai ao encontro das pessoas. E que essas pessoas vêm, se encontram para celebrar. Então, lembra para nós aquela expressão que resume a eclesiologia do Papa Francisco. Uma igreja em saída. Se nós tivéssemos que encontrar uma palavra ou uma expressão para resumir a eclesiologia do pontificado do Papa Francisco, nós diríamos que está resumido nessa palavra-chave, que é um guarda-chuva, podemos dizer, que é uma igreja em saída. Uma igreja em saída lembra uma igreja em estado de missão permanente, lembra uma igreja que não se acomoda entre 4 paredes, uma igreja que não é uma igreja de sacristia, lembra que não é uma igreja meramente sacramentalista, no sentido de distribuir sacramentos, mas não evangelizar. Não é uma igreja de pastoral de manutenção, ou seja, só manter a estrutura já existente. Essa é uma característica da igreja, das paróquias, que foi constatada em 2007 em Aparecida, e que foi assim uma coisa bastante séria de saber que a maioria de nossas paróquias se configuram em paróquias com pastoral de manutenção, ou seja, mantém-se aquela estrutura. Uma estrutura que acomoda padres, acomoda leigos e acomoda até o bispo. Parece que está tudo normal, tudo caminhando tranquilamente, dentro de uma forma, porém, é uma igreja que não evangeliza, é uma igreja que está repleta de gente excluída, gente marginalizada, clamores que não são ouvidos, porque você está sempre naquele mesmo ritmo, fazendo a mesma coisa. Eu costumo sempre falar para padres, quando dou formação para padres, e agora recentemente eu venho de uma diocese, que eu estive dando formação para os padres, e eu comentava com eles que nós, às vezes, nos acomodamos tanto dentro da estrutura de nossas paróquias, que nós só rezamos missa, né? A maioria dos padres, a função consiste em rezar missa. É um padre funcionalista. Chega final de semana, o padre reza 6, 7 missas. Ou seja, não tem tempo para nada, né? Você levanta de manhã no sábado rezando missa e encerra o domingo à noite rezando missa. Não tem tempo para nada. Conversava com um padre que celebrava 7 missas no final de semana. Só tinha um pequeno intervalo do almoço. E a missa atrás de missa. Não tinha tempo para nada. Como é que você vai... não que a missa não seja importante, a missa é muito importante, mas a nossa igreja não pode consistir só em celebrar missa.
A missa é algo que nós vamos celebrar depois de muitas outras ações que nós temos no seu entorno, né? Não é por acaso que a Sacrosanto Concílio vai dizer lá no número 10 que a liturgia, e aí se refere à liturgia da missa, ela é a fonte e o ápice da vida cristã. Ou seja, ela é a base de tudo que converge para o topo. Agora, entre a base e o topo tem um espaço, um ínterim, que é muito importante. E é aqui que entra a nossa ação missionária. Se nós não estivermos com ações missionárias nesse espaço entre a base e o topo, que igreja é essa? É uma igreja que tem só alicerce e telhado? Isso não existe, e as colunas dessa igreja. E aí entra a proposta das comunidades eclesiais missionárias, com as suas colunas, que vai sustentar esse topo, alicerçado nas bases, que são colunas da palavra, do pão, da caridade, da ação missionária, para nós transformarmos essa estrutura que muitas vezes nos acomodam, para essa igreja dinâmica. Agora, muitas vezes nós vamos encontrar resistências, porque as propostas das comunidades eclesiais missionárias, elas são propostas que nos desinstalam, elas são propostas que nos tiram da nossa zona de conforto, elas são propostas que mexem com nossas estabilidades, e não é qualquer um que está disposto a mexer nas suas estabilidades, nas suas supostas seguranças. E aí é que entram, muitas vezes, resistências. Nós vamos encontrar resistências em todos os escalões da igreja. Nós vamos encontrar resistências de bispos, nós vamos encontrar resistências de padres, nós vamos encontrar resistências de lideranças pastorais, religiosas e leigas, e nós vamos encontrar resistências até do nosso povo, que vê a igreja com outro olhar, acostumada com essa igreja nos moldes mais tradicionais. Essas pessoas também vão se sentir incomodadas com uma proposta como essa. Então, nesse sentido, preparem-se para vocês enfrentarem críticas, encontrarem contestações desse modelo de igreja, que vão partir, muitas vezes, daqueles que estão na sua zona de conforto e não quer ser desestabilizados, porque a proposta das comunidades eclesiais missionárias são propostas que desestabilizam nossas supostas seguranças. Por isso, então, ela é desafiadora. Se não provocar desafio, é sinal que alguma coisa está errada. Então, estejam bem atentos a esses aspectos. Então, nós vamos olhar ali a proposta das diretrizes atuais, e ao ler as diretrizes, nós vamos enxergar claramente, desde a primeira página do documento das diretrizes, essa imagem da casa alicerçada nos 4 pilares, se transformando em comunidade, se transformando numa igreja doméstica, se transformando nesse modelo de igreja que se pede hoje. Quando nós olhamos para as diretrizes, nós vamos ver o que elas propõem para nós. Eu resumi aqui em 6 tópicos, né, aquilo que as diretrizes propõem para nós. Nós vamos observar aí que nós temos as bases dessas comunidades, que são características que essas comunidades devem ter para ser verdadeiras comunidades, para serem igreja, né? O primeiro aspecto que as diretrizes apresentam para nós, para essas comunidades eclesiais missionárias, é a fidelidade a Jesus Cristo, missionário do Pai. Essa fidelidade a Jesus Cristo é que nos vai imprimir, não só nas lideranças que estão à frente dessas comunidades, mas em todos os que participarem dessas comunidades, a característica, o perfil do discípulo missionário. O que isso lembra para nós? Isso lembra o documento de Aparecida,
Quem já estudou o documento de Aparecida, lembrando que as diretrizes bebem na fonte do documento de Aparecida, e o documento de Aparecida vai destacar, além de uma igreja em estado permanente de missão, vai destacar a missão do discípulo missionário, de pessoas que se identificam como discípulas missionárias de Jesus Cristo. Ficou claro isso? É importante que isso fique claro, porque essas comunidades precisam despertar a consciência dos seus membros, dos seus participantes, de que todos eles são discípulos missionários. Não só quem está à frente, dirigindo a comunidade, conduzindo a comunidade, ou apontando aí os rumos da comunidade, mas todos os participantes. Todos devem ter essa consciência de discípulo missionário. Então, você que está participando hoje dessa formação, você vai assumir uma comunidade ou várias comunidades eclesiais missionárias para formar lideranças. Lembre-se sempre, é importante que essas pessoas possam ir adquirindo paulatinamente, aos poucos, a consciência de que ela é discípula missionária de Jesus Cristo. E por ser discípula missionária de Jesus Cristo, ela deve ter uma fidelidade ao seu projeto. Ela deve ter uma fidelidade a Jesus Cristo. Por isso, então, o pilar da palavra, onde nós vamos fundamentar nossas ações na palavra de Deus. Nós somos missionários do Pai, discípulos missionários de Jesus Cristo. Por isso, a nossa ferramenta principal é a palavra de Deus. O pilar da palavra é um pilar muito importante, porque é o pilar que vai alicerçar a construção desta igreja. Se não for fundamentada no pilar da palavra, não será igreja. Tendo esclarecido esse aspecto, nós passamos para o segundo aspecto. Igreja, comunidade de discípulos missionários de Jesus Cristo. Aqui reforça, então, o ponto anterior. Nós temos consciência de que ali é uma igreja. Não é a reunião de um grupo de amigos, não é uma ONG, não é um clube, não é alguém que você vai visitar num determinado dia, mas ali está a igreja. Tem que haver essa consciência. Uma igreja formada por discípulos, uma igreja que quer viver o discipulado de Jesus Cristo. Penso que aqui a gente já pode vislumbrar com muita clareza as primeiras comunidades cristãs. Quando a gente pega o livro dos Atos dos Apóstolos, nós vamos encontrar ali o retrato das primeiras comunidades cristãs, que estão agora retratadas neste modelo de igreja, que é o modelo das comunidades eclesiais missionárias. Bom, uma vez tendo clareza de que nós somos discípulos missionários de Jesus Cristo, que nós formamos uma igreja doméstica, uma igreja nas casas, qual que é a missão dessa igreja? E aí as diretrizes vão trazer para nós que a nossa missão, como discípulo missionário, que atua numa comunidade eclesial missionária, é anunciar. Anúncio que se traduz em palavras e gestos. Eu queria que vocês grifassem isso. Se alguém estiver anotando aí, por favor, grife essas duas expressões, palavras e gestos. Nós não seremos uma igreja só de discurso, só de falas. Palavra aqui se refere à nossa comunicação verbal, porque senão nós vamos ficar só na teoria. Nós precisamos também de gestos, de ação prática, de ação missionária. Então, essa igreja não pode ser uma igreja que vai só ter blá, blá, blá.
Isso está cheio por aí, de grupos que fazem isso, que às vezes pega aí um versículo bíblico, faz uma pregação maravilhosa sobre isso, mas cadê a prática? Na hora de estender a mão para o irmão, na hora de um gesto concreto, na hora de solidarizar com os que sofrem, na hora da consciência política da sociedade, de se envolver com causas sociais, com pastorais sociais, lava-se as mãos, ignora. Não é uma igreja de gestos, não é uma igreja de ação missionária. Então, aquele pilar último não está dando resultado. Tem alguma coisa errada, porque se o resultado não for a ação missionária, está havendo falha na palavra, no pilar da palavra, está havendo falha no pilar do pão, está havendo falha no pilar da caridade. Então, temos que detectar onde é que estão as falhas, onde é que nós estamos falhando. Então, para que tenha a missão, essas comunidades eclesiais missionárias, elas precisam necessariamente que o anúncio se traduza em palavras e gestos. Por isso eu pedi aí para vocês grifarem essas duas expressões, palavras e gestos, porque isso caracteriza essa comunidade eclesial missionária. Bom, agora, descendo ali para o quarto tópico, nós vamos olhar que temos um desafio diante de nós. É como se o barco estivesse transitando ali por águas calmas, ou às vezes não tão calmas, e, de repente, esse barco depara com um iceberg. Uma montanha de gelo na sua frente, um grande obstáculo, e o que fazer? Esse grande obstáculo que a igreja trouxe para nós, apresentou para nós, é a questão da cultura urbana. A cultura urbana representa hoje um dos maiores desafios que a igreja tem para a evangelização. Um dos maiores desafios que a igreja tem para a vivência e a implantação das comunidades eclesiais missionárias. E, na verdade, a proposta de comunidades nesses moldes já é uma resposta para enfrentar esse mundo de cultura urbana. Quando nós falamos de cultura urbana, lembre-se bem, vai além de uma pastoral urbana. Nós lembramos que é uma postura que está impregnada na vida das pessoas. Falar de cultura urbana, às vezes nós imaginamos só os grandes centros urbanos, e não é isso. Cultura urbana é resultado de um processo de globalização que já começou há mais de 2 décadas e que agora ganha uma força muito grande, em que as pessoas, mesmo estando nos rincões mais distantes do país e do mundo, ela é afetada por essa cultura. Ela terá comportamentos que são comportamentos típicos da cultura urbana, do mundo globalizado. Por isso, mesmo que você esteja aí numa paróquia rural, numa comunidade rural, não pense você que aquelas pessoas não trazem marcas e comportamentos da cultura urbana. Ela traz, porque hoje, com o advento dos meios de comunicação, da internet, sobretudo, o país ficou uma aldeia global, como dizia Marshall McLuhan, um filósofo, lá na década de 60. Marshall McLuhan já dizia lá em 1960 que o mundo seria uma aldeia global. Ele foi quase profeta naquela ocasião, ao prever isso, muito antes do advento da internet, dos computadores, da tecnologia da comunicação, ele já previa que o mundo seria uma aldeia global. E hoje o mundo é uma aldeia global. E quando nós falamos de aldeia global, nós falamos que é um mundo onde as pessoas estão impregnadas por uma cultura que vai torná-la, trazê-la comportamentos que vão destoar, muitas vezes, daquilo que a igreja propõe. Então, esse é um grande desafio. Eu queria que vocês grifassem isso também, porque esse grande desafio estará aí muito presente quando vocês estiverem ou já estão atuando na cultura urbana. Terão questionamentos que muitas vezes nós precisamos estar
preparados para respondê-los. Nós vamos deparar com situações que nós não estamos acostumados muitas vezes. Vale lembrar que a igreja ainda tem uma característica rural. A Igreja Católica ainda tem procedimentos que são próprios do mundo, do universo rural. Muitos de nós padres viemos de realidades rurais e acabamos imprimindo essa característica, agindo como se estivéssemos atuando numa paróquia rural. Abrindo um parênteses, eu fiz a pesquisa do perfil do clero no Brasil, que o ano que vem vai ser publicada, e lá nessa pesquisa mostrou-se os dados que mais de 80% dos padres do Brasil têm origem rural. Aí você imagina, se mais de 80% dos padres vêm de zona rural, quando ele chega numa paróquia urbana, do grande centro urbano, ele vai encontrar um grande desafio no seu trabalho pastoral, porque mesmo que você tenha feito todo o seu processo em grandes centros urbanos, a gente traz a marca de uma igreja rural, de uma característica rural. E também boa parte das pessoas vem desse contexto. E aí nós vamos ter uma coisa que parece contraditória, né? A igreja com um aspecto ainda rural, com práticas rurais, com procedimentos como se estivesse lá na roça. E como é que a gente alcança essas pessoas nos grandes centros urbanos, onde tem arranha-céus, condomínios fechados, com normas para entrar, onde só entra moradores? Como é que você vai entrar, por exemplo, num condomínio que tem aí 2.000 famílias fechadas, cerradas, com grades e muros altíssimos, com normas para entrar, prédios gigantescos, arranha-céus, onde a pessoa não conhece nem o vizinho que mora na sua frente, às vezes mora há 10 anos num apartamento e não conhece o vizinho da frente. Esse mundo globalizado de cultura urbana, ele tem como perfil individualismo. As pessoas estão muito individualistas, pensando em si. E, às vezes, a espiritualidade que predomina é uma espiritualidade intimista, individualista. Tem muitos movimentos na igreja que apregoam uma espiritualidade individualista, é eu e Deus, é o vertical, nada de horizontal, nada de olhar à sua volta onde estão as pessoas. Eu quero saber se eu estou bem, se eu me sinto bem com Deus, e se eu estou bem, isso é o que basta. Não importa que o meu irmão, a minha irmã esteja ao meu lado caído, eu não quero nem saber, porque eu estou bem, e é isso que importa. Então, esse tipo de espiritualidade intimista, onde a gente só olha para o céu e nunca para o horizonte, é típica de uma cultura urbana, do individualismo, né? E aí eu sempre costumo lembrar, né, como eu sou de uma congregação cujo carisma é a paixão de Cristo, eu sempre lembro da cruz, né? Quando a gente olha para a cruz, a gente vê duas hastes, né? Uma horizontal, apontando para o céu, mas a outra vertical, apontando para o horizonte, para a terra, né? Esse é o nosso sentido de ser igreja. Uma igreja que só olha para a terra, ela passa a ser apenas uma ONG, ela perde a sua espiritualidade, ela perde a sua conexão com Deus. Mas também, se a gente só olha para o céu e não olha para a terra, nós vamos estar alienados. Nós vamos viver uma religião de alienação, uma religião que não vai transformar nada. Então, é muito perigoso a gente não ter um desses braços aí atuantes. E a cultura urbana, ela traz muitas vezes essa característica de apontar só para cima no âmbito religioso. A cultura urbana tem também sua religião, sua religiosidade, mas é a religiosidade muitas vezes das massas, dos grandes shows e espetáculos, onde as pessoas simplesmente olham para si e não olham para o contexto. Se você vai numa missa, por exemplo, missa show, né? Hoje tem essas expressões também, com padres midiáticos. Você vai ser comunidade ali? Obviamente que não. As pessoas vão estar muito preocupadas consigo. Eu fui lá, me abasteci espiritualmente, estou bem, feliz. Isso basta. Para-se ali, né?
Para que você abastece um veículo? Não é para rodar com ele? Para que a gente se abastece espiritualmente? Não é para colocar a mão na massa para o trabalho missionário? Não tem sentido você estar abastecido espiritualmente, bem espiritualmente, e não fazer nada para o próximo. É como se você abastecesse o seu carro e deixasse na garagem, não utilizasse. Ué, para que você tem carro? Então, nesse sentido, usando uma comparação tanto quanto banal, eu diria, essas espiritualidades intimistas, ela não transforma nada no mundo, ela acaba alienando as pessoas. E a cultura urbana, ela traz muito desse aspecto no âmbito religioso, quando se tem religião, porque também tem aspectos que a religião fica em segundo plano, inexiste. Essa é uma outra característica, que é a característica da secularização, que é um aspecto também muito perigoso da cultura urbana, onde as pessoas falam, olha, eu não preciso mais de religião. Então ela começa assim, olha, eu me relaciono diretamente com Deus. Vamos pelo processo. Ela começa primeiro de uma religião intimista, depois ela fala, agora eu não preciso mais de religião, eu me relaciono diretamente com Deus, e chega um momento que ela corta até o seu vínculo com Deus. Ela fala, eu não preciso de Deus, eu me basto, né, para esse mundo. Esse é um processo muito presente nesse mundo globalizado, de uma cultura urbana, e que nós vamos encontrar essas realidades. E aí vem a igreja com essa proposta, que eu considero muito válida, de resgatar essa dimensão missionária nas casas, aonde vamos tentar sanar essa problemática, essa lacuna existente dentro da família, aonde se propõe resgatar a dimensão de ser igreja. E aí é que vem as 100 comunidades eclesiais missionárias no contexto urbano. Não que o contexto rural esteja descartado, claro que não. Ela é para todas as realidades. Mas como o desafio maior está no universo urbano, da cultura urbana não só, mas também da realidade urbana, nós temos que lembrar que na realidade urbana os desafios serão muito maiores, porque nós vamos encontrar todas essas características presentes dentro da realidade urbana. Então, nesse contexto urbano, é que as comunidades eclesiais missionárias vão fazer toda a diferença, porque ela vai buscar adentrar esses espaços. E talvez vocês estejam se perguntando, e depois podem perguntar também, daqui a pouquinho a gente faz uma interrupção, se alguém tiver alguma pergunta, também vocês podem ir anotando aí, e aí eu vou buscar responder também perguntas que vocês porventura fizerem. E talvez uma das perguntas que vão surgir aí, dentro desse contexto urbano, como é que nós podemos adentrar esses espaços que eu citei antes, dos grandes condomínios fechados, onde só entram moradores, né? E aqui eu já vou respondendo. Eu digo que a proposta é começar com pessoas católicas que estão lá dentro. Geralmente, nesses condomínios, você vai encontrar pessoas que são católicas. E, às vezes, pessoas que vão à missa. E essas pessoas podem ser estratégicas dentro dessas realidades, porque se elas já moram ali dentro, ela pode articular essas comunidades, esses encontros, essas comunidades, dentro dessas realidades que outras pessoas não entram. Então, essa é apenas uma deixa aí para a gente aproveitar para esses espaços serem alcançados. E depois, o último ponto ali é em relação à reavaliação das estruturas, né, desses pilares, que não podem ser deixados de avaliar. À medida que essas comunidades são implantadas, esses pilares precisam sempre ser reavaliados, eles precisam sempre ver como é que eles estão. Eu pego aqui a imagem para ilustrar de uma construção. Uma construção, ela é alicerçada com colunas, com pilares. Todo engenheiro sabe disso. Se um dos pilares de uma construção estiver comprometido, ele pode fazer com que o prédio todo possa ruir, possa cair. Vez por outra, a gente vê noticiar nas mídias aí que caiu um prédio, né? E onde é que estava o problema? Coluna.
nas suas colunas, que se as colunas não estiverem boas, o prédio não fica em pé. Na igreja é a mesma coisa. Se uma dessas colunas estiverem comprometidas, não estiverem boas, o projeto das comunidades eclesiais missionárias vão ruir, vão cair, não vão dar certo. Por isso, é preciso ter uma atenção muito especial com os pilares. Então, quem está na coordenação das comunidades eclesiais missionárias devem sempre estar atentos a esses pilares. Olhar o pilar da palavra. Como é que o pilar da palavra está sendo vivido? A palavra está sendo lida e vivida como deveria nessas comunidades? Está sendo usado o método da leitura orante ou leste divina para aprofundar a palavra nessas comunidades? Essa palavra está sendo encarnada nessa realidade ou está sendo apenas uma palavra falada, mas não vivida, sem gestos? Então, todas essas inspeções precisam ser feitas em todos os pilares, mas aqui eu me refiro primeiro ao pilar da palavra, e que precisa ser reavaliado. E assim, todos os pilares precisam ser constantemente avaliados. E a liderança dessas comunidades é que tem a missão, o papel de avaliar esses pilares. Eu costumo dizer que quem é líder numa comunidade eclesial missionária é a espécie do engenheiro dessa obra. É ele que vai inspecionar a obra constantemente para ver se essa obra está caminhando bem, se ela está bem alicerçada, se as suas colunas, os seus pilares estão, de fato, bem firmes, né? Não estão aí balançando ou com algum problema que possa comprometer a obra toda, a construção toda. Perceberam o tamanho da responsabilidade de um líder da comunidade eclesial missionária? Por isso, eu falava desse subsídio ser importante para o líder, para você poder tê-lo nas mãos e fazer todas essas inspeções, esses acompanhamentos, de modo que essas comunidades sejam comunidades muito bem solidificadas, alicerçadas. Isso vale, então, para todos os pilares. Se um pilar não estiver bem, todo o conjunto pode estar comprometido. Então, às vezes, a pessoa dá muita atenção ao pilar da palavra, esquece o pilar do pão, ou esquece o pilar da caridade, ou, claro, o pilar da missão. E aí não vai dar certo. Aí você vai ouvir a pessoa dizer, mas aqui nessa diocese ou nessa paróquia, as comunidades não deram certo. Mas não deram certo por quê? Porque, muitas vezes, tem pilar comprometido e aquele que é responsável por esses pilares nessa comunidade não esteve atento. E aí a comunidade vai por água abaixo. Então, esse cuidado é importante que essas lideranças possam ter. Então, olhando esse organograma, nós temos a visão daquilo que as diretrizes atuais propõem para as comunidades eclesiais missionárias. Seguindo adiante, mais 10 minutinhos antes do nosso intervalo, da nossa interrupção, lembrando, então, aquilo que eu dizia antes, nós não podemos perder de vista as diretrizes anteriores, porque esses pilares que eu acabei de dizer para vocês, eles estão contendo aquilo que eram antes urgências. É uma forma de aquelas urgências que nós tratamos antes, que são essas aí que vocês estão visualizando, elas agora estão sendo concretizadas nessas comunidades eclesiais missionárias a partir dos 4 pilares que nós vimos antes, que são esses 4 pilares aí. Então, olhando assim, nós vamos pegar essas urgências e a gente joga aqui para esses 4 pilares. E nós vamos ter todas elas em cada um desses pilares. E para que essas comunidades aconteçam, elas se concretizem, nós precisamos responder perguntas que são
perguntas básicas. Todo projeto que nós vamos realizar, nós precisamos responder essas perguntas. E com as comunidades eclesiais missionárias, não é a mesma coisa, é a mesma coisa. Então, para que essas comunidades se concretizem aí na Diocese de Miracema, é preciso que vocês que estão participando dessa formação e outros que virão depois receber as ressonâncias dessa formação através de você que participou, precisa responder essas perguntas. Então, são algumas perguntas básicas. Selecionei aqui 8 perguntas, mas ela pode ter desdobramentos. E é respondendo essas perguntas que depois do nosso intervalo eu vou comentar cada uma delas. Então, nós vamos olhar o seguinte, eu tenho que saber o quê? O que é ou o que são essas comunidades missionárias? Então, a primeira resposta, primeiro capítulo desse subsídio aqui, é para responder o que são as comunidades eclesiais missionárias. Porque se a gente não souber o que é, como é que nós vamos fazer? Primeira coisa é você ter clareza do que são essas comunidades. Isso vale para qualquer coisa na vida, qualquer projeto que você for fazer, você precisa saber o que é. Se eu não sei o que é, já matou o projeto. Então, a primeira coisa é saber o que é. Então, a dica é para vocês estudem as diretrizes da igreja. Você vai saber o que é as comunidades eclesiais, o que são as comunidades eclesiais missionárias, estudando as diretrizes da igreja com esse complemento aqui. Aí, aqui eu trago o resumo do que a igreja pretende, o que são as comunidades eclesiais missionárias. Respondida essa primeira pergunta, que depois eu volto nelas, eu vou falar depois do intervalo, cada um desses tópicos. Agora é só comentários sobre eles. Depois eu vou entrar em cada uma dessas perguntas, porque é o que consiste esse subsídio que vocês têm em mãos. Bom, sabendo o que é, aí nós vamos ter que perguntar por quê, né? Por que é que a igreja quer isso? Qual que é o ideal da igreja? Então, a pergunta por que é importante. Não basta eu saber o que é, eu preciso saber o porquê das coisas. Isso também é como aquela criança, né, que está aprendendo as coisas do mundo, descobrindo o mundo, e ela é cheia de porquês. Ela quer perguntar tudo. Então, a gente tem aquele comportamento como dessa criança. Eu quero saber o porquê dessas comunidades. E para você explicar para outras pessoas, você precisa ter clareza. Como líder, como alguém preparado, você precisa saber o porquê. Então, essa pergunta precisa ser respondida. Sabendo o quê e respondendo o porquê delas, aí vem quem? Quem é que vai assumir essas comunidades? E eu já dei dicas sobre isso, né? Ela começa, o quem é todos nós, na verdade. Mas precisa ter líderes, precisa ter pessoas à frente. Então, é bom delinear, apontar quem é que vai assumir essas comunidades de antemão. Tem que dar nome às pessoas, porque se você não fizer isso, deixar solto, não vai acontecer nada. Então, essa pergunta também é importante. Depois vem a outra pergunta, que as duas são muito parecidas, como e de que maneira. Essas duas perguntas, como e de que maneira, ela tem como objetivo apontar estratégias para essas comunidades. Nós temos que ter estratégia. Todo projeto que vamos fazer na vida, e não é diferente com projetos missionários, nós precisamos ter estratégias missionárias, ter metodologia. Eu já disse antes do método Ver, Julgar e Agir, já disse do método da Lécio Divina. Aqui nós já temos 2 métodos, mas existem outros também. Então, como é que nós vamos fazer isso? Aí depende muito de cada realidade. Vocês vão perguntar, aqui na Diocese de Miracema, como é que nós vamos fazer com que essas comunidades se concretizem de fato? Como fazer isso? De que maneira nós vamos fazer isso? Essa pergunta é muito importante que vocês respondam. E aí, então, para responder essas perguntas, é preciso conhecer a realidade. Essa pergunta eu não tenho uma resposta pronta. As diretrizes não têm respostas prontas, porque vai depender da realidade de cada igreja particular. Vai depender da realidade de
cada diocese e vai depender da realidade de cada paróquia. Porque dentro de uma mesma diocese, nós vamos encontrar realidades muito distintas. As dioceses geralmente são grandes, então você vai encontrar paróquias urbanas, paróquias rurais, paróquias ribeirinhas, paróquias com características indígenas, paróquias com características quilombolas, e assim por diante. Vai encontrar diferentes realidades, e aí a maneira de proceder nessas realidades é que vai ter uma variação muito grande. Então não dá para trazer uma resposta pronta como se fosse uma receita de bolo, onde você coloca os ingredientes e o resultado é o mesmo. Aqui é diferente. Esse como e de que maneira vai depender muito de cada realidade. Vai depender da realidade onde você está. E essa realidade aí dentro da diocese de Miracema, eu penso que não seja diferente de outras dioceses do Brasil, vocês vão ter realidades distintas. Não é todo mundo igual. As paróquias não são todas iguais, seja no aspecto econômico, seja no aspecto cultural, seja no aspecto geográfico, vocês vão encontrar diferenças, e essas diferenças precisam ser levadas em consideração e adaptadas de acordo com essa realidade para as comunidades eclesiais missionárias. Por isso, ela é muito flexível. O projeto é o mesmo para uma igreja continental, o projeto é o mesmo para a diocese toda, o projeto é o mesmo para toda a paróquia, mas deve ser levado em consideração o aspecto, esses aspectos que vão fazer a diferença em vários elementos aí na hora de responder como e de que maneira. Agora, uma outra pergunta que precisa ser respondida é a pergunta quando, né? Esse quando vai balizar datas que são muito importantes, às vezes nós esquecemos disso, né? Quando fazemos planejamento e plano de pastoral, nós precisamos balizá-los em datas. Não que o projeto tenha prazo de validade, mas as datas são referenciais para a gente saber, olha, até determinado período nós precisamos alcançar esses objetivos. Porque se você deixar tudo solto, a coisa se perde. E as pessoas perdem perspectiva. Vamos supor que você entra num barco e você não tem uma outra margem para chegar. Chega uma hora que você desanima, o barco começa a rodar, fala, para onde que eu estou indo? Você tem que ter um norte, uma direção, uma outra margem a chegar. Então, quando nós colocamos quando, lembre-se, esse balizamento de períodos, de datas, é para a gente saber, olha, até o ano tal, nós precisamos alcançar este e esses objetivos. Isso facilita o trabalho, é uma maneira didática. Tanto que você pega as diretrizes, você vai ver que ela tem um prazo, né? Esse prazo que as diretrizes colocam, eles são muito importantes. Nós temos um quadriênio das diretrizes, 2019 a 2023, para a implantação e vivência dessas comunidades eclesiais missionárias. Por exemplo, aí vai chegar lá em 2023, que já está chegando, aliás, né? Nós vamos perguntar, e aí? Em que pé nós estamos? Agora, depois de 2023, a igreja vai apagar tudo isso e vai ter outra coisa? Não. A igreja tem uma sequência. São passos que vão sendo dados. E é importante que a gente tenha claro isso, porque tem gente que imagina, a igreja, nós não acabamos de viver um projeto, a igreja já apresenta outro. Não é bem assim. Tanto é que eu fiz a memória das diretrizes anteriores, e vocês perceberam que é uma sequência, são passos que vão sendo dados, urgências que se transformaram em pilares, pilares que vão se transformar em ação missionária, e 2023 nós vamos ver os passos que nós já demos, e aí podemos ter novos rumos nesse caminhar da igreja, dinâmica, né? Isso é importante. Então, o quando é muito valioso que se tenha, né? Marque, balize por datas, né? Nós fazemos isso com planejamentos e planos de pastoral e devemos fazer isso também com as comunidades eclesiais missionárias que devem estar contempladas dentro dos nossos planos de pastoral. Com relação a onde, esse é mais fácil de responder, né? Onde dentro da realidade da diocese e das realidades paroquiais. As paróquias é que formam a diocese. Então, são dentro das paróquias. E com quem? Com quem? É com as pessoas, lideranças que vão assumir as comunidades, buscando alcançar aqueles que não são alcançados hoje
pela igreja, que é uma gama de pessoas gigantescas. Lembrando, nós não estamos preocupados em trazer pessoas de outra religião para a nossa, nós estamos preocupados e devemos estar preocupados em alcançar os nossos que estão à margem, que é um número muito grande. Muito mais do que os que estão na igreja são os que estão fora da igreja, que ainda se identificam como católicas, mas que não têm pouca ou nenhuma vivência católica. E é um número muito grande, significativo. Se a igreja alcançar essas pessoas, nós já demos um passo aí valioso. Bom, são 10h30, eu falei bastante até aqui. Nós vamos fazer agora um breve intervalo, eu vou interromper um pouco.